Questão 144, caderno amarelo. Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm e 1 cm, enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm. Todo o desenho deverá ser feito em uma escala 1 para x. Os valores possíveis de x são apenas. Temos aqui mais uma questão de escala e eu acho que seria interessante você ver um vídeo que eu fiz aí sobre escala na visão de um engenheiro. Lá eu mostro que quando você faz um desenho na escala de 1 para 1000, por exemplo, isso aí significa que as dimensões reais são 1000 vezes maiores do que as dimensões do desenho, ou que as dimensões do desenho são 1000 vezes menores do que as dimensões reais. Nesse exercício aqui, ele fala que você tem um guindaste com uma altura de 15 metros e uma esteira com um comprimento de 90 metros. E nós vamos representar isso num desenho. O guindaste, as dimensões do desenho, a altura desse guindaste no desenho deverá ficar entre meio centímetro e 1 centímetro, enquanto que o comprimento da esteira deverá ficar maior do que 4 centímetros. Sabendo disso, ele pede quais seriam os intervalos, de variação de x, onde x é a escala, ok? Então eu escrevi aqui que as dimensões reais seria a dimensão do desenho vezes x, em que x é a escala. E esse produto tem que ser constante, uma vez que a dimensão real você não tem como mudar, né? A altura do guindaste é 15 metros e você não pode mudar isso. Você poderia mudar a dimensão no desenho ou o valor de x, ou a sua escala. Bom, então a altura real do guindaste é 15 metros, eu passei para centímetros, andar 2 casas para a direita, então seriam 1500 centímetros, fiz a mesma coisa com o comprimento da esteira, e agora eu vou jogar nessa relação aqui. Então, o comprimento real do guindaste, 1500, a dimensão no desenho, ora eu coloquei como sendo 0,5, aí eu vou achar aqui um x1, e depois eu coloquei a dimensão do desenho, no desenho do guindaste igual a 1, aí eu vou achar um x2. Fiz a mesma coisa para a esteira. O L real da esteira seria 9.000 centímetros. O comprimento no desenho, o tamanho no desenho, a dimensão no desenho da esteira, eu considerei aqui igual a 4 vezes um x3. Vamos fazer essas continhas aqui, depois nós vamos analisar o finalzinho aí do exercício. Então aqui, para você calcular o valor de x1, esse meio vem para cá dividindo, 1.500 dividido por meio vai dar 3.000, então chego à conclusão que esse x1 seria 3.000. Se você adota o L do desenho do guindaste igual a 1 cm, você chega à conclusão que o x2 seria 1.500. Bom, então se você analisar só o guindaste, você teria que ter aqui um x entre 1.500 e 3.000. Bom, agora analisando a esteira, se você calcula que o valor desse x3 seria 9.000 dividido por 4, para dividir por 4 você pode pegar a metade da metade, primeira metade de 9.000 dá 4.500, metade de novo 2.250. Então aqui você chegaria num x3 igual a 2.250. Muito bem. Mas acontece o seguinte, ele fala que o desenho, no desenho, a dimensão da esteira, o comprimento da esteira, tem que ser maior do que 4.
Então, você vai ter que aumentar esse valor aqui. Se você vai ter que aumentar esse valor aqui, você tem que diminuir o de cá, uma vez que são inversamente proporcionais. Eu mostrei aqui. O produto dessas duas grandezas é constante. Isso significa que elas são inversamente proporcionais. Então, se você tem que aumentar esse valor, você tem que diminuir esse aqui, né? Então, na realidade, esse x ele tem que ser menor do que 2.250. Então agora, quando você analisa o guindaste e a esteira, esse valor aqui, 3.000, ele cai e cede lugar para o 2.250. 2.250. Então o x, na realidade, ele tem que ser menor do que 2.250. Se você analisar as alternativas aí, a alternativa correta é a letra C.